Quando eu comecei a estudar japonês, eu estava totalmente perdido e tendo muito pouco resultado. Até que achei as coisas que eu vou mostrar nesse vídeo. E se você prestar atenção, vai diminuir e muito o tempo necessário para você aprender japonês. Bem pessoal, eu sou o Joaci Araújo, mas você pode me chamar de Joaci Sensei se quiser. E eu sou formado em Língua e Literatura Japonesa pela Universidade de Brasília. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz para aprender japonês sozinho, utilizando diversos métodos que eu reuni durante esses anos de estudo. Então, se você já estuda japonês há algum tempo e ainda sabe muito pouco, ou se tentou começar a estudar japonês várias vezes, mas sempre acaba desistindo por falta de resultado, preste atenção nas técnicas e estratégias daqui, porque eu tive que pesquisar muito, testar muito e eu queria propor a você todo o trabalho que eu tive. É bem verdade que quando seguimos um curso de japonês, as coisas ficam mais simples, porque a maioria do seu aprendizado está na mão de outra pessoa. Também podemos perder muito tempo aplicando muitas técnicas que o pessoal ensina por aí, mas nunca conseguimos os resultados que queremos porque não há foco em aspectos específicos que queremos aprender. Nem todas as técnicas acabam se complementando e muitas vezes uma atrapalha a outra. Porém, se você está estudando sozinho ou pensa em fazer isso, o que eu vou falar aqui é o fruto de experiência própria. Eu fiz uma faculdade de japonês, mas o que eu tive lá era principalmente o desenvolvimento de conhecimento gramatical. Era muito pouco foco em realmente me ensinar a me comunicar ou além japonês. Dito isso, saiba que eu estive onde você está hoje e eu não desisti e você também não vai. Agora eu vou te explicar passo a passo como você pode fazer para aprender japonês sozinho. Primeiro, é preciso que você determine o que você quer aprender primeiro. Em qualquer língua, existem 4 habilidades para ser desenvolvida: a leitura, a escrita, a fala e a escuta. Cada habilidade dessa possui métodos mais eficientes para um desenvolvimento. E se você pensa que pode focar nas 4 ao mesmo tempo, saiba que vai demorar bem mais tempo para você ter resultados relevantes em cada uma. Pelo simples fato que o seu tempo e esforço vai estar diluído em muitas coisas. Aqui o foco é aprender o mais rápido com o mínimo de esforço possível. Então, inicialmente eu recomendo que você escolha 2 habilidades para desenvolver em conjunto. Sensei, então é só escolher 2 de qualquer uma delas? Na verdade, as coisas vão um pouquinho mais fundo. Assim como uma casa onde todas as partes estão conectadas, existem habilidades que se beneficiam a ser desenvolvidas juntos, que são a escuta e a fala, e a leitura e a escrita. Então, no final, em vez de a gente ter 4 opções, a gente tem 2 opções. Agora, quero que você preste muita atenção. Existem pré-requisitos antes de começar a estudar com foco nessas habilidades. Então, se não começou a notar, a hora é agora. Antes de mais nada, é necessário que você aprenda a ler os silabários hiragana e katakana. Eles são tipo alfabetos formados por conjuntos de sílabas e vogais. É bem possível que você consiga aprender cada um em uma semana. É muito importante que você saiba ler os dois, mesmo que o foco inicial não seja ler e escrever, pois tudo, eu disse tudo, pode ser escrito utilizando esses 2 alfabetos. Até mesmo palavras que normalmente são escritas com ideograma. E também quando você procurar ali no dicionário, vai aparecer escrito em hiragana. Ou pode aparecer também com o nosso alfabeto, que é o romanji, mas acaba se aprendendo junto com o hiragana. Hiragana, katakana e romanji, se a gente pode colocar no nosso alfabeto comum, representa os mesmos sons. A única mudança é a forma que ele é utilizado e também a forma que ele é escrito, claro, né? Dito isso, vamos começar aqui o aprendizado de japonês de verdade. Eu recomendo que você comece a aprender a escutar e falar japonês primeiro. Principalmente porque não existe a barreira dos ideogramas ou do kanji, se você preferir, que é algo que não tem como fugir se você fosse aprender a ler ou escrever. Já que a gente escolheu desenvolver a escuta e fala primeiro, como é que a gente faz isso? A coisa principal é encontrar uma fonte de aulas que ensinam habilidades de contexto comunicativo. E o que é isso, professor? São aulas focadas em desenvolver alguma capacidade comunicativa. Por exemplo, a capacidade de se apresentar em japonês, a capacidade de fazer compras e assim por diante. Mas o ponto de maior diferença é que você vai focar em entender e ouvir falar
essas capacidades. Nada de leitura e nada de escrita. Quanto mais capacidades comunicativas diferentes você conseguir desenvolver, mais perto você vai estar de aprender a falar e ouvir em japonês. É claro que você só assistir a aula você não vai aprender, então é importante que depois da aula você junte todas as frases e as palavras novas e fixe isso de alguma forma. E também tem uma melhor forma de fazer isso, que é utilizando o que eu chamo de repetição inteligente, que é composto pelo treino vocal de pronúncia, método de repetição espaçada especial e o input nativo. O primeiro é muito simples. Pegamos o áudio da frase ou das palavras e ouvimos mais ou menos de 10 a 30 vezes, prestando bem atenção como é dito. Depois, repetimos em voz alta as mesmas frases ou palavras de 10 a 30 vezes. Isso vai te ajudar a travar menos ao pronunciar uma sequência de som que você não está acostumado a falar. No começo, não se preocupe se está perfeito ou não sua pronúncia. O importante é começar a treinar para que você consiga soltar sua língua no japonês. E o mais incrível de tudo isso é que você não vai precisar de um nativo nem de um professor ali do seu lado a todo momento. É possível fazer isso totalmente sozinho. Lembrando que todo vídeo que ajude, né, auxiliar os conhecimentos daqui vai aparecer aí no card. Então fica esperto nesse aparecer. Agora falando sobre o método de repetição espaçada especial. Esse é feito através de memorização de cartões, utilizando alguns modelos específicos. Algo que fundamenta esse método é a existência de cartões com frente e verso. O objetivo é ver a frente e tentar adivinhar o que está no verso. E tem um programa bem famoso que a gente usa para utilizar essa técnica, que é o Anki. Ele, além dele ter os cartões virtuais, ele tem um negócio da repetição espaçada, né? Que ele vai mostrar menos os cartões de coisas que a gente já sabe e mais cartões de coisas que a gente não memorizou ainda. Mas, para isso ser realmente efetivo, você tem que usar a técnica quase todo dia, ou melhor, todo dia, né? No Anki, você consegue dividir os cartões em baralhos, e cada baralho pode ter um objetivo específico. Esses objetivos podem ser ditados pelos modelos que a gente vai utilizar. O primeiro modelo é utilizado para aprender a escutar. Na frente a gente coloca o áudio e no verso a gente coloca a escrita e a tradução. Bem simples, né? Vamos ouvir o áudio e tentar adivinhar o significado. O outro modelo é para a gente aprender a falar. Na frente a gente coloca a escrita, de preferência em hiragana ou katakana, e no verso a gente coloca o áudio e a tradução. Quando você ver a frente, é para tentar pronunciar da forma mais próxima possível do áudio que está no verso. E também você tem que saber o que você está falando, né? Senão não faz sentido. Agora, se você quiser uma referência para saber quais habilidades você tem que aprender, existe uma lista chamada JF Can Do for Live in Japan, desenvolvida pela Fundação Japão. Lá tem todas as habilidades necessárias para os estrangeiros viverem uma vida do cotidiano no Japão sem muita dificuldade. Muitos livros com foco em desenvolver a comunicação seguem essa lista. Quando você conseguir desenvolver mais ou menos 70, 80% das capacidades que está naquela lista, eu acho que você está pronto para passar para a próxima dupla de habilidades, né? Que é a escrita e a leitura. Agora, a última técnica para aprender a escutar ou a falar é o input nativo. Esse aqui é o meu favorito, cara, que é muito simples. Você tem que procurar algum vídeo que fale em japonês e que não possua nenhuma legenda. Os mais comuns que você pode encontrar, né, mais fácil também, são vídeos no YouTube, né, e episódios de anime, porque é só tampar ali a legenda que você, uau, você já tem um vídeo sem legenda em japonês. E o que você faz com esses vídeos? Você tem que assistir e tentar compreender o que está acontecendo. Mas não precisa queimar seus minholos para entender tudo o que está passando ali. É só prestar atenção no que está acontecendo. Quando você faz isso, a primeira coisa que você está treinando seu ouvido é a diferenciar os sons, a diferenciar as divisões de palavras, entender onde acaba uma frase ou outra, né? E conforme você vai utilizando as outras duas técnicas que eu passei aqui, você vai acabar entendendo fases completas de forma totalmente automática. É simples assim. No começo, você pode fazer ali de 5 a 10 minutos por dia, né, esse treinamento.
Até que você evoluir a tal 60 minutos, às 2 horas, depende muito do seu tempo livre, né? Mas os 5 a 10 minutos ali são essenciais, né? Mas é aquele negócio que você tem que lembrar, né? Essa técnica de estudo aqui só tem que vir depois das outras, né? Se você fazer só ela, você não vai muito longe mesmo, cara. Dito isso, você pode estar pensando assim: professor, muito legal isso aí, essa lista e tudo mais. Mas, rapaz, como é que eu vou ficar fluente com esse. Vai demorar muito? Como é que é essa questão aí do tempo? A resposta da fluência é simples, né? Não dá pra saber exatamente quando isso vai aparecer. O que dá pra saber é que se você parar de estudar, você vai ficar mais longe disso, mas se você continuar, você vai ficar mais perto. Acreditando no processo, né, fazendo as técnicas, isso é determinado, a fluência vai chegar mais cedo ou mais tarde. E torcemos que seja mais cedo, né? Dito isso, a gente finalizou a parte aqui da escuta e da fala. Agora a gente vai ver a relação à leitura e à escrita. Esse conjunto fica bem mais fácil depois que você faz o primeiro conjunto, porque você já sabe muitas palavras. Mas, professor, explica aí logo como é que a gente faz para ler em japonês. Para aprender isso, você tem que desenvolver dois tipos de leitura. Uma é a evolução da outra, né? Que é a leitura geral e a leitura específica. A leitura geral é aquela que você consegue ler, né, o que está escrito ali só passando por cima. Você passa a vista rápida assim, você entende o que está escrito. Já a leitura específica é uma leitura mais detalhada ali, né? Você consegue analisar com cuidado cada elemento de cada palavrinha, ao ponto que você consegue diferenciar com muita precisão palavras que são escritas com um ideograma muito parecido. É bem lógico, né, falar que a leitura geral é mais fácil de desenvolver e a leitura específica leva mais tempo, né, para fazer isso. E como faz para desenvolver cada uma? Na questão da leitura geral, você precisa de uma fonte confiável de frases em japonês com alguma tradução, né? Eu recomendo a série de livros Hajimete no Nihongo Nyoroshiken Tango, que são divididos no nível mais básico, que é N5, até o nível mais avançado, que é o N1. Esse livro é usado principalmente para desenvolver vocabulário para fazer a prova de proficiência, mas é uma fonte muito rica e muito confiável de palavras úteis e frequentes na língua japonesa. E além de ter muitas frases, né, com vocabulário top ali, né, pra gente, também tem muitos áudios junto com essas frases, né? Legal, professor, livro de frases com vocabulário, com áudio e tudo mais, tradução. Como é que a gente estuda com isso aí, professor? Não tô entendendo nada. É fácil. Primeiro você tem que escolher um livro. Qual que você vai estudar? O N5, o N4, o N3, o N2, o N1. Escolher um, qual o próximo passo? Estudar a gramática daquele nível. Não é algo muito difícil de encontrar na internet, se você dá uma procurada boa. Mas tem uns livros específicos aí que ensinam a gramática. Não é muito difícil de achar. Você estuda toda a gramática daquele nível ao ponto de você ter certeza que você vai reconhecer aquilo quando você lê as frases, né? Depois que você estudar a gramática daquele nível, você volta pro livro. Aí você pega a frase, estuda cada elemento da frase, pega ali a tradução, né, para ver se está tudo certo. A tradução desse livro tá em inglês, né? Se você não sabe inglês, taca no Google ali para passar para português. Não tem problema fazer isso, porque se você estudou bem a gramática, você vai reconhecer facilmente se a tradução estiver errada, né? Feito isso, a gente coloca no Anki utilizando esse modelo aqui. Você cria um cartão no Anki e na frente você coloca a frase em japonês, né, escrita em japonês, e no verso o áudio e a tradução. Quando você vê a frente do cartão, fala em voz alta a leitura daquela frase, sabendo o seu significado. Depois é a gente praticar isso todo dia. Mas você pode estar pensando, professor, mas tem 10 mil kanji lá. O que eu vou fazer para aprender exatamente a questão da desenvolvimento da leitura geral é aprender a ler de forma geral. Se você for estudar cada kanji específico, a gente vai estar entrando na questão da leitura específica. E essa demanda muito mais tempo. Se você fazer esse treino que eu estou te passando aqui,
você vai desenvolver a habilidade de conseguir ler a frase completamente, entendendo cada pedacinho dela. E quanto mais frases você fazer esse processo, mais você vai perceber que vai ficando mais fácil. Chegando num nível que você vai conseguir entender quase tudo de uma frase, só sobrando alguns elementos ali para você aprender. E se você continuar fazendo isso, vai chegar no ponto que você está no português, né? Uma vez ou outra vai aparecer uma palavra que você não conhece e é só pesquisar no dicionário que é sucesso, né? Professor, mas estudando desse jeito eu não vou acabar memorizando só o jeito que eu falo a frase, né? Então, o negócio louco aí é que isso não acontece, né? Enquanto você continuar fazendo isso, você vai perceber que quando aparecer frases novas com aquelas palavras, você vai conseguir ler, mesmo não tendo estudado cada pedacinho daquela palavra. É uma coisa esquisita, é uma coisa diferente, mas funciona. E importante é isso, né? Sem ser muito interessante isso aí, mas é a tal lá da leitura específica, eu quero saber, né? Tudo ali muito, 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 muito detalhadinho, né? Eu sou desses. Para a gente desenvolver a leitura específica, a gente vai utilizar um método um pouquinho novo, né? Chamado aprendizado de componentes. Utilizando ele, a gente vai entender a fundo o significado de partes específicas dos ideogramas. E também a gente vai entender como é que eles se combinam para formar novos significados. Tem um livro em português, olha que surpreendente, chamado Kanji, Imaginar para Aprender. Ele utiliza esse método do começo ao fim. Lá ensina todos os componentes dos ideogramas, dando a ele um nome e uma frase para te ajudar a memorizar. E eu recomendo você criar suas próprias frases, que isso vai te ajudar a memorizar melhor ainda. Esse aqui é um exemplo que eu peguei do livro, né? Que é o ideograma que significa amanhecer, né? Que ele é composto pelo o de solo e o de sol, né? Lembrando que esses nomes foram dados pelo livro, né? Não é exatamente o significado dele, é só isso. Partindo do significado que um é solo e o outro é sol, a gente pode criar a frase: amanhecer é quando o sol parece sair do solo do horizonte, né? Esse aí ajuda a memorizar que esses dois formam esse. Você pode estar um pouco preocupado pela quantidade de kanjis que tem para fazer isso, mas você quer saber os detalhezinhos de cada ideograma, você tem que estudar a fundo cada um, né? O bom desse livro é que também ensina a como escrever cada um. E a forma que a gente vai estar utilizando o conhecimento desse livro no Anki também nos ajuda a aprender a escrever. Lá no Anki você pode seguir esse modelo. Na frente você coloca o significado do ideograma e no verso você coloca o ideograma. O pulo do gato aqui é que quando você vê o significado, você tem que tentar escrever, né? Como é que você acha que é o kanji que está no verso, né? É claro que saber escrever os ideogramas não é a única coisa necessária para aprender a escrever japonês, você precisa também aprender a formar frases. Mas é aquele negócio, escrever bem vem de praticar muita escrita, seja escrevendo no papel ou seja escrevendo com teclado. Para escrever bem, você tem que praticar 2 ou 3 vezes mais a leitura, né? O que você vai ler depende muito do que vai ser o seu foco. Se for para conversar com japoneses, né, pela internet, você tem que procurar um lugar onde tem comentários em japonês, tipo YouTube, grupo do Facebook, grupo do Discord ou qualquer outro canto que tenha pessoas conversando pelo meio das palavras, né, pelas digitações. Além disso, você tem que, né, conversar bastante utilizando aí a escrita da língua japonesa. Agora, se seu foco for algo mais literário, tipo escrever histórias ou redações, a estratégia é a mesma. Você tem que ler bastante e escrever bastante, né? Conteúdos relacionados a esse tipo de escrita, né? Não tem muito segredo. Mas preste atenção nisso que eu vou te falar. As técnicas só funcionam se você colocar elas em prática. E pensando em facilitar, né, esse começo para quem está começando agora, eu criei um curso focado no desenvolvimento da fala e da escuta da língua japonesa, aplicando muitos métodos que eu apresentei aqui. Se você quer aprender japonês bem mais rápido do que o método tradicional e ainda tirar suas dúvidas, adquira agora o curso Comunique-se em Japonês. Se você quiser saber mais informações, só consultar aqui o comentário fixado. É isso, espero que as informações que eu passei aqui tenham te ajudado e te vejo no próximo vídeo. Fui!
heart.